Já, já tem Vasco da Gama, torcedor vascaíno. 6h30 no nosso Caldeirão, Vasco e Botafogo se enfrentam no Clássico da Amizade. Um jogo quente, um jogo decisivo, um jogo, meu amigo, que pode dar uma grande aliviada na vida do Vasco da Gama dentro deste Campeonato Brasileiro. E um jogo que pode, inclusive, efetivar o técnico Rafael Paiva, um treinador que já está no comando do Vasco há 2 partidas, comandou o Vasco no último sábado no mesmo São Januário contra o São Paulo e no meio da semana esteve presente também na beirada de campo contra a equipe do Bahia. Hoje, dependendo do resultado e principalmente do desempenho da equipe, o Rafael Paiva pode terminar esse clássico sendo efetivado pelo Cruz Maltino. A gente, é claro, vai falar sobre isso, vamos trazer aí, é claro, detalhes importantes, né, sobre a possibilidade de uma efetivação do técnico Rafael Paiva e trazer também algumas novidades quanto ao CEO, SFO e diretor executivo do Vasco. Os grandes nomes que gerem a SAF do Vasco da Gama estão definidos. A gente vai trazer todas essas informações a vocês. O Vasco sai de Lúcio Barbosa, Cátia dos Santos e Pedro Martins para nomes como Gabriel Lima, Rafael Viana e Marcelo Santana. Fiquem ligados que a gente vai deixar vocês aí muito bem informados e vocês vão entender quem são esses novos nomes que vão comandar o futebol Cruz Maltino. Então, assim, é um vídeo agitado, movimentado, com muitas novidades, muita informação, como a gente sempre costuma falar, né? Muita vascainidade aqui na parte da tarde deste sabadão. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte aí da nossa família. Caso não saiba, te aviso aqui rapidinho, hein? Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo do dia e sai sempre às 7 horas da manhã. Temos o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia e sai sempre pela parte da tarde. E temos o Boa Noite Gigante, que é o último vídeo do dia para fechar, saindo sempre pela parte da noite. Então, nesse momento, que eu peço aí a você a sua inscrição, que é de suma importância para o crescimento do nosso canal. Então, se inscreva, compartilhe também o nosso canal, faça com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aí ao nosso conteúdo. Compartilhem, ative o sininho de notificação. Vamos juntos aí, né, pelo canal do Gigante Vasco. Show, Vascão! Vambora então, né, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Quero aqui, primeiramente, começar com vocês este Fala Gigante falando sobre a parte fora das 4 linhas e falar um pouquinho, antes de entrar no assunto do clássico, sobre a situação envolvendo as chegadas desses novos profissionais ao Vasco. O grande nome que foi não anunciado, mas confirmado na quinta-feira como diretor executivo do Vasco foi o Marcelo Santana, né? O ex-presidente do Bahia, que estava no América de Natal, iniciando uma nova carreira, né, na sua vida profissional. Marcelo Santana é um baita de um profissional que sempre amou o futebol e entrou para a vida do futebol lá no ano de 2015, onde foi eleito como presidente do Bahia. Ficou de 15 a 17 nesse triênio no clube baiano, fez um grande trabalho por lá, desenvolveu realmente o Bahia e recolocou principalmente o clube nordestino de volta ao cenário do futebol brasileiro. Para quem, não sei se vocês vão lembrar, mas para quem lembra, antes de 2014, principalmente antes de 2015, o Bahia era um clube completamente esquecido. Hoje a gente vai falar que o Bahia está assim, na 3ª posição do Campeonato Brasileiro, ou na 2ª, não consigo me lembrar, já a gente vai falar sobre a tabela e isso vai ser mostrado a vocês. Mas o Bahia é uma equipe hoje muito bem, que está lá em cima, disputando com os grandes, muito por conta da SAF, e praticamente por conta da SAF, pela injeção de dinheiro que o Grupo City fez no clube baiano. Porém, meu amigo torcedor, antes da injeção da SAF, o Bahia era uma equipe que já vinha se sustentando e figurando entre os grandes. O Bahia era uma equipe que já era normal ver na Série A do Brasileirão. Acabou caindo naquele ano junto com o Vasco, né? O Vasco caiu Vasco, Grêmio, Bahia e mais uma equipe. Mas era uma equipe que figurava mais na Série A do que na própria Série B. Uma equipe de muita competição, uma equipe que, inclusive, o Vasco não vence em Salvador há muito tempo por conta disso, porque é uma equipe aguerrida, é uma equipe forte, é uma equipe estruturada. E muito desse trabalho passa pelo Marcelo Santana. Até é importante lembrar, o Bahia não figurava na Série A do Brasileirão antes de 2015. Não lembro. Assim, a gente vai falar de 2011 ali,
um Bahia muito mal, em que o Vasco venceu inclusive o Bahia em Salvador. A época não era na Arena Fonte Nova, pois estava passando pelo processo de reforma para a Copa do Mundo, mas venceu o Bahia e o Marcelo Santana conseguiu reconstruir. Havia uma expectativa para que hoje ele estivesse em São Januário, mas não estará, tá? Marcelo Santana já está fechado, mas vai chegar ao Rio de Janeiro apenas amanhã. Domingão, Marcelo Santana chega aí ao Rio de Janeiro e deve ser oficializado na segunda-feira como o mais novo diretor executivo do Vasco. Segunda, além do Marcelo Santana, o Vasco tem de anunciar outros 2 nomes. Estão confirmados. No caso, o CEO e o SFO. O CEO, o SFO e o diretor executivo são os 3 grandes nomes de uma SAF. O CEO é como se fosse uma espécie de dono da SAF, de presidente da SAF. O SFO é o diretor financeiro, ou seja, quem cuida das finanças da SAF. E o diretor executivo é quem cuida do futebol da SAF. São esses 3 grandes poderes dentro de uma SAF e a SAF, do Vasco da Gama também toca dessa forma. Marcelo Santana será o diretor executivo. CEO, ante Lúcio Barbosa, hoje será Gabriel Lima. E SFO, ante Casa dos Santos, hoje será Rafael Viana. Quem são esses nomes? Importante falar, os 2 nomes torcedores do Vasco, tanto Gabriel quanto o Rafael Viana. Inclusive, né, o Rafael Viana é um torcedor do Vasco da Gama que nasceu aqui no Rio de Janeiro. Ele nasceu no Rio e passou esses últimos anos em Belo Horizonte, Minas Gerais. O Rafael Viana era, inclusive, CEO da SAF do Cruzeiro junto ao Ronaldo Fenômeno. Ele, além de ser o CEO da SAF do Cruzeiro, era uma espécie de homem de confiança do Ronaldo. Trabalhou também no Real Valladolid na Espanha. Ele ficava fazendo esse trabalho aqui no Brasil e no futebol espanhol. Porém, acabou saindo do Cruzeiro. O Cruzeiro, com a mudança na SAF, reformulou todo o seu departamento, toda a sua estrutura. E o Rafael Viana foi um desses nomes que saiu. É um nome assim de confiança hoje do Pedrinho. Houve algumas reuniões, em todas as reuniões, as pessoas que cercam o Pedrinho como presidente, que trabalham nessa área de finanças, conseguiu entender que realmente o Gabriel Lima, o Rafael Viana é esse assunto, né? A gente acabou confundindo. Rafael Viana é um nome que vem para cargo de diretor financeiro, indicado, né, pelo Gabriel Lima, e houve conversas aí entre agora sim o Rafael Viana e pessoas que trabalham junto ao Pedrinho, e todo mundo entendeu que realmente é um nome muito bom para esse cargo de SFO. Então vem tanto o Gabriel Lima, que trabalhou como CEO da SAF Cruzeirense, quanto o próprio Rafael Viana, que trabalhou como diretor financeiro da SAF Cruzeirense. E a gente pode criticar o desempenho da SAF do Cruzeiro dentro de campo, mas fora de campo era muito bom. O Cruzeiro, meu amigo torcedor, é importante a gente lembrar, era um clube afundado em dívidas. Roubaram o Cruzeiro. O Cruzeiro foi um clube roubado. O Cruzeiro foi uma equipe que ali dos anos de 13 a 18 ganhou tudo no futebol brasileiro. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, com grandes jogadores, grandes elencos, Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, Dedé. O Cruzeiro, inclusive, fez uma limpa no Vasco. Porém, roubaram o Cruzeiro. O Cruzeiro caiu a Série B, ficou anos lá, por conta de roubo mesmo. O Cruzeiro praticamente faliu. E o Ronaldo, ele chegou ao Cruzeiro exatamente com essa expectativa e perspectiva, reestruturar o Cruzeiro financeiramente, e conseguiu. O Cruzeiro hoje é uma equipe estabilizada nas contas, nas dívidas, e hoje o trabalho que está sendo feito pelo novo CEO, pelo novo presidente da SAF, se é assim que nós podemos falar, o dono da SAF, que é o Pedrinho dos Supermercados BH, consegue ser feito exatamente por um trabalho de reestruturação das dívidas do Cruzeiro fora de campo, que passaram exatamente tanto por Gabriel Lima quanto pelo Rafael Viana. Então esses 2 nomes vêm ao Vasco, 2 torcedores do Vasco da Gama. A prioridade hoje do Vasco é renegociar dívidas, é trabalhar para aumentar as receitas, e foi tudo que o Cruzeiro conseguiu fazer, tendo Gabriel Lima e Rafael Viana no comando da SAF Cruzeirense. Então, assim, é realmente muito importante trazer isso a vocês. 2 nomes que já trabalharam juntos no Cruzeiro, já conhecem a forma como trabalha, e vem aí ao Vasco da Gama para desempenhar um trabalho semelhante aqui no Vasco, porém com outras proporções, porque o Vasco realmente é uma equipe assim de maior evidência ao cenário do futebol nacional que o Cruzeiro, por conta de torcida. A história do Cruzeiro é uma história gigantesca também, mas claro, a gente vai entender e sabemos que a história do Vasco é uma história rica, gigante, é o maior, dos maiores aí clubes do futebol brasileiro, e Rafael Viana e agora Gabriel Lima vem com essa responsabilidade após passar aí pelo clube de Minas Gerais. Então, vem Rafael Viana para o cargo de CEO, vem Rafael Viana para o cargo de SFO, diretor financeiro, vem Gabriel Lima para o cargo de CEO, e vem também Marcelo Santana para o cargo de diretor executivo. Os 3 cargos vagos que estavam aí com lacunas foram fechados. E agora o Vasco busca, né, definir quem será o seu treinador. O Vasco sempre deixou muito bem claro, era uma informação que a gente vinha trazendo a vocês,
que antes de definir quem seria o treinador, o Vasco da Gama buscaria definir quem seria o diretor executivo. Essa era a prioridade. O diretor executivo está definido, Marcelo Santana. E o Vasco buscará, nesses próximos dias, definir o seu novo treinador. E a definição passará muito pela atuação do Vasco hoje, contra a equipe do Botafogo. Há grande chance, sim, do técnico do Sub-20 hoje, Rafael Paiva, que está apenas como interino, ser efetivado no profissional, a depender principalmente da atuação do Vasco hoje contra a equipe do Botafogo. A informação é que o presidente Pedrinho lidera aí a busca de substituto após a demissão do técnico Álvaro Pacheco, mas tem considerado sim a possibilidade de manter Rafael Paiva diante principalmente da escassez de boas opções. Atualmente, de acordo com informações do jornal O Globo, a principal característica de um treinador para assumir o Vasco, na visão da diretoria administrativa, é conhecer o Vasco e o seu elenco. Paiva conhece o profissional e conhece muito a base, e pode ter reforços caseiros, caso do Estrela, do JP, do Leandrinho, jogadores que só surgiram no Vasco nesse momento da temporada, exatamente sob o comando do Rafael Paiva por ter treinado todos esses atletas do Sub-20 Cruz Maltina. A gente viu muito isso, né? Principalmente lá no jogo contra o São Paulo, no sábado passado, onde o Vasco goleou o tricolor paulista pelo placar de 4-1. Internamente, o nome do Ramon chegou até a ganhar força em um momento, é importante a gente falar sobre isso. Mas a informação é que a entrevista dada ao canal do Futebolaço Podcast caiu muito mal internamente. Algumas falas do Ramon Dias quanto ao elenco, do Emiliano Dias, perdão, quanto ao elenco, não caíram bem. Então, exatamente por esse motivo, Ramon e Emiliano Dias, que eram nomes bem quistos, hoje já não são tanto assim. Na época, realmente, né, havia até uma expectativa, alguns dias atrás, de Ramon Dias voltar ao Vasco da Gama, mas hoje a relação está muito estremecida após a postura do Emiliano nessa participação no podcast. Hoje, Ramon Dias só será reconsiderado se a atuação contra a equipe do Botafogo for muito ruim do Vasco. E aí, meu amigo torcedor, dificilmente o Vasco vai conseguir buscar uma outra opção que senão o Ramon. Volto a repetir, hoje o mercado, a diretoria entende que está escasso para aquilo que o Vasco quer. O Vasco quer alguém que conheça o elenco, conheça o futebol brasileiro. E no mercado, meu amigo, me desculpe, não há. Eu não vejo Mano Menezes, eu não vejo Jair Ventura, eu não vejo Luxemburgo, Filipão como os nomes que possam ajudar o Vasco nesse momento. Mais do que o próprio Paiva, inclusive. E o Paiva não ficando, eu inclusive creio e acredito também que o melhor nome é o próprio Ramon, é o retorno do Ramon, até por tudo que ele construiu no ano passado. É uma opção sim, tá? O Ramon Dias, só para informar a vocês, não deixou de ser uma opção. Mesmo que não tenha caído bem essa participação no Futebolaço Podcast, o Ramon Dias não é uma opção, não deixou de ser uma opção. Mas hoje ele não é um plano A e nem sequer um plano B. É um nome que está ali. É uma opção. Se der ruim com o Paiva, talvez o Vasco vá com mais força acima do Ramon. Mas é um nome aí que saiu meio mal do Vasco. Não mal apenas, né, com os antigos profissionais que trabalhavam no clube, mas mal com relação com o elenco. A relação hoje de Ramon com alguns jogadores do grupo não é boa. E talvez o retorno dessa comissão, né, de Ramon Dias ao Vasco estremeça aí um vestiário que já está abalado por desempenho ruim dentro das quatro linhas. Mas é esperar, a gente está falando muito sobre isso. Talvez hoje Rafael Paiva faça um grande jogo contra o Botafogo e termine a partida sendo efetivado como novo técnico do Vasco. Tudo vai depender de como o Vasco da Gama entrará em campo hoje contra a equipe do Botafogo. Tá confiante? Acha que vai dar bom? Acha que o Vasco vai conseguir conquistar a vitória? Deixa clara a sua opinião aí nos comentários, porque será um jogo muito duro. O Vasco da Gama enfrentará hoje uma das melhores equipes do futebol brasileiro. Como está aparecendo aí agora na tabela vocês, o Bahia é o segundo e o Botafogo é o terceiro colocado brasileirão, com 3 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 5 jogos. Enquanto o Vasco é o 16º colocado, com 10 pontos, e nos últimos 5 jogos tem apenas uma vitória, 3 derrotas e um empate, né? É exatamente o inverso do Botafogo. Enquanto o Botafogo tem 3 vitórias, o Vasco tem 3 derrotas. Enquanto o Botafogo tem apenas uma derrota, o Vasco tem apenas uma vitória e um empate em comum. Um jogo duro, os últimos 10 confrontos dessas duas equipes, o Botafogo consegue sair à frente com relação ao número de vitórias. São, nas últimas 10 partidas, 5 vitórias do Botafogo, 4 vitórias do Vasco e apenas um empate, que aconteceu inclusive lá no dia 21 de março de 2021 pelo Campeonato Carioca, um placar no resultado de 1-1. E o Vasco da Gama, dos últimos 5 confrontos, ele consegue ganhar até a vantagem. Nos últimos 5 confrontos entre Vasco e Botafogo, o Vasco tem 3 vitórias e apenas 2 derrotas. As derrotas aconteceram no dia 13 de fevereiro de 2022, uma derrota pelo placar de 1-0, e a outra derrota aconteceu no ano passado,
na partida válida pelo primeiro turno, pelo placar de 2-0 lá no Newton Santos. Um jogo que ficou muito marcado, né, por um gol que o Alex Teixeira perdeu na cara do gol. Não sei se vocês vão lembrar disso. E as 3 vitórias, o Vasco venceu em 2023, no ano passado pelo Campeonato Carioca, 2-0, com um gol do Alex Teixeira. Venceu no último jogo do ano passado pelo segundo turno do Brasileirão e venceu também nesse ano no Campeonato Carioca, um jogo que Payet deitou e rolou no estádio Newton Santos pelo placar de 4-2. Inclusive, falando em Payet, né, o Payet hoje estará de volta. A gente espera que o mesmo desempenho que o Vasco teve lá no Campeonato Carioca possa voltar a aparecer dentro do nosso caldeirão de São Januário. São Januário que, inclusive, o Vasco costuma levar vantagem, tá? O Vasco costuma não perder para o Botafogo atuando dentro de São Januário na Série A do Brasileirão. Um resultado muito adverso na Série B de 2021 dentro do mesmo São Januário. O Vasco acabou sendo derrotado pelo Botafogo, né? À época, pelo placar de 4-0, o Vasco destruído emocionalmente sob o comando do Fernando Diniz, tomou uma sacolada, né, dentro do nosso caldeirão, mas fora isso, o desempenho dentro de São Januário costumava ser muito bom. O Vasco é uma equipe que costuma vencer o Botafogo atuando dentro de casa. Lembro que teve um jogo que eu fui contra o Botafogo, além do ano passado, onde o Vasco vence o Botafogo, salvo engano, pelo placar de 2-1 ou 2-0, com gol de Lucas Ribamar. O Ribamar, ele me acerta um chute lá da meia-lua, na gaveta do gol, à época do goleiro Gatito Fernandes. Eu lembro como se fosse hoje, esse dia, e o Vasco da Gama vencendo dentro de São Januário. Ano passado o Vasco da Gama também vencendo dentro de São Januário. Então o Vasco é uma equipe que, quando joga contra o Botafogo dentro de São Januário, costuma conquistar os 3 pontinhos, e a gente espera que, é claro, isso também possa vir a acontecer nessa tarde de hoje no nosso caldeirão. Sobre o Vasco, o que a gente pode trazer a vocês? Rafael Paiva fez vários testes, né? A gente chegou a comentar com vocês no Fala Gigante ou no Boa Noite Gigante ontem. Muitas mudanças, modificações, inovações, e ainda há uma dúvida de como o Vasco vai enfrentar o Botafogo hoje. Há a possibilidade até do Lucas Piton jogar como ponta ou permanecer na lateral. Porque o que acontece? 2 ausências hoje o Vasco terá. A ausência do Matheus Carvalho e do David. Os atletas que foram titulares sob o comando do Rafael Paiva exatamente nas 2 partidas contra Bahia e São Paulo. Então o Paiva terá que arrumar substituto. Para o lugar do Matheus Carvalho no meio-campo, há a possibilidade do JP ou do Juan Esforça. O JP corre na frente e deve ganhar a vaga, mas o Juan Esforça também é um nome considerado ali naquele setor. Para o lugar do David, há 3 possibilidades. Há a possibilidade do Ryan, que é a mais lógica. Há a possibilidade do Rossi, que é também um nome viável. E há a possibilidade até do Rafael Paiva colocar o Lucas Piton como um ponta esquerda e colocar o Vitor Luiz na lateral esquerda. É claro, pois não dá para o Piton fazer 2 posições. Há essa possibilidade, mas é uma possibilidade bem remota. A mais certa é, de fato, o Ryan entrar no lugar do David sem mudar muita coisa no sistema tático. E também o Vasco da Gama contará com o retorno do Payet. E o Payet tende a voltar hoje já como titular no lugar do Guilherme Estrela, que vem jogando muita bola. Mas talvez ele possa ser mais útil até na segunda etapa do jogo. É ver o que o Rafael Paiva irá enfrentar. Então são 4 desfalques, Jair Paulinho, departamento médico, e Matheus Carvalho e David suspensos nesse jogo de hoje contra a equipe do Botafogo. Mas a expectativa é realmente que o Vasco vá nesse sistema que a gente trouxe a vocês, com Léo Jardim no gol, João Vitor e Maicon, Paulo Henrique Piton, Hugo Moura, JP e Payet no meio campo, Adson, Ryan e Verrete. Deve ser esse o Vasco escalado para enfrentar o Botafogo hoje dentro do nosso caldeirão. Sobre a arbitragem, no comando do apito, Ramon Abate Abel. De olho também na arbitragem, porque o Vasco da Gama foi muito prejudicado, né, desse jogo da última quarta-feira dentro da Arena Fonte Nova, um jogo em que a gente esperava que o Vasco pudesse vir a conquistar a vitória. Mereceu sair de Salvador com algum pontinho conquistado, mas infelizmente por conta de erro de arbitragem, e é muito estranho, é muito duro a gente pensar que foi apenas um erro, o Vasco da Gama, nesse momento, né, está aí perto da zona de rebaixamento. Talvez poderia entrar em campo hoje mais leve, conquistando pontos em Salvador. Mas enfim, esse é o Vasco, esse é o Campeonato Brasileiro, e a torcer para que hoje a gente conquiste alguns pontinhos contra o Botafogo nesse clássico da amizade e respire mais aliviado. Tá confiante? Acho que o Paiva vai dar um jeito hoje e fazer com que o Vasco vença o Botafogo dentro do Caldeirão. Já pensou? Paiva efetivado? Você é a favor disso? Deixa aí a sua opinião nos comentários e a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, misturado com pré-jogo gigante, com muita informação, muita novidade, muita vascainidade. E contando, é claro, sempre com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e, como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas!